Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos ver que o reino de Deus nos ensina através do Espírito Santo. O assunto é testemunhar. O que o Espírito Santo nos ensina, que o Evangelho de João 5,34 é revelado o seguinte: eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. Não vamos confundir de testemunha com testemunhar algo em que Deus deu. Por exemplo, se colocar numa posição de testemunho, né? Eu sou testemunho de Jesus, e testemunhar milagres, um livramento, é totalmente diferente. Por isso que o Espírito Santo nos ensina no Evangelho de João 5,34, que está escrito: eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. O que o Espírito Santo está nos ensinando? Ao lermos, ouvirmos determinadas pregações em que colocam nós como testemunhas, vemos que nós não podemos ser considerados como testemunha, como revela João 5,34. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. No Evangelho de Lucas 24,48, que revela: vós sois testemunhas destas coisas, Jesus, na época, está se referindo aos discípulos, lá quando ele estava com eles. Porque tiveram a oportunidade de vê-lo. Viram Jesus em carne. Então, por isso que Jesus fala no Evangelho de Lucas 24,48, vós sois testemunhas destas coisas. Ninguém pode ser testemunha daquilo que não viu. É o que o Espírito Santo nos ensina. Hoje até, né, pela nossa lei aqui, né, até para nós servirmos de testemunha, a justiça considera o quê? Né? Há casos em que não podemos ser testemunha. Então, testemunha, ela é considerada aquela que viu algo. Então, ela está testemunhando aquilo que ela viu. Então, por isso que Jesus deixa bem claro hoje, ensinado pelo Espírito Santo, lá no Evangelho de João 5,34, eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. Temos que ter entendimento e não confundir. Você chegar e dizer: eu hoje vou testemunhar uma bênção que Deus me deu. Ok. Mas dizer que eu sou testemunho de Jesus, isso está errado, está justamente sendo colocado na posição que Jesus fala lá no Evangelho de João 5,34. Portanto, os que estão revelados como testemunhas são consideradas pelo reino de Deus. Isso nós temos que entender. O porquê? Vamos lá. No Evangelho de João 1,6, revela o seguinte: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Aqui está se referindo a João Batista. João 1,7
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. E lá em João 1,34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então aqui está se referindo a João Batista. Por quê? João Batista, conforme está escrito, viu o Filho de Deus. Ele viu. Por isso, ele é considerado testemunha. Outra situação com relação à transfiguração. No Evangelho de Mateus 17, 1 e 2, e no versículo 3, revela: então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falando com quem? Falando com Jesus. Portanto, Moisés e Elias são as duas testemunhas que ele revela em Apocalipse 11, do versículo 1 a 14, que ainda virão antes da vinda de Jesus. Porque são dois profetas confirmados lá no livro de Apocalipse 11, 10. São dois profetas. Portanto, eles virão antes da vinda de Jesus. Por que Moisés e Elias terão que vir antes da vinda de Jesus? Moisés e Elias estão vivos. Estão vivos. Tanto é que eles apareceram lá no monte, né? Lá na transfiguração, falando com Jesus, antes de Jesus ser crucificado. Então está escrito. Esses dois nomes não podem ser retirados, porque eles viram Jesus, conversaram com ele. Então, Moisés e Elias, quando estiveram no alto monte, tiveram a oportunidade de falar com Jesus pouco antes dele ser crucificado. Tiveram a oportunidade de ver o que eles profetizaram antes. Olha que interessante. Então, nós temos uma posição deles serem testemunha, porque eles viram Jesus e conversaram com ele. Olha a diferença. Com relação aos discípulos de Jesus, aí sim, está lá o que está revelado no Evangelho de Lucas 24, 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus ali estava se referindo aos discípulos, e não a nós, quando às vezes ouvimos falar e aí o pessoal diga amém. Não, não é dizer amém nessa situação. Porque essas testemunhas são os discípulos da época, que viram Jesus. Foram ensinados por ele a doutrina de Jesus. Então, muito cuidado. Muitas heresias estão aí, mas, pelo tempo de Deus, o Espírito Santo está vindo nos capacitar para que a gente venha tomar cuidado com relação a esses falsos profetas. Agora, vamos ver a situação de Paulo. Paulo, apesar dele ser considerado apóstolo por um determinado tempo, olha só, hein? O Filho de Deus veio, tirou o título de apóstolo de Paulo, para não ser mais julgado por Apocalipse 2:2. O que está revelado em Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, ou achastes mentirosos. Portanto, fora dos 12 apóstolos do Cordeiro, que não poderia existir 11 e não poderia existir 13. Ou seja, reino de Deus
não pode existir mais do que 12 apóstolos. Lá no livro de Apocalipse, com relação à cidade, nós vamos ver que o muro da cidade está fundamentado sobre os 12 nomes do apóstolo do Cordeiro. Então está limitado. Então veja bem, então o que aconteceu? Paulo, em determinados momentos, como está escrito nas cartas, ele se intitulava apóstolo. E para que ele não fosse julgado justamente por Apocalipse 2:2, o que aconteceu? Jesus, tendo conhecimento de todas as coisas, e o ministério de Paulo sendo confirmado, Jesus veio e deu um novo título a Paulo, revelado em Atos 26:16, de ministro e testemunha. Então, Paulo recebeu um novo título de ministro e testemunha. Quer dizer, lhe foi retirado por Jesus o título de apóstolos. Então, passamos a entender o quanto, às vezes, muitas pessoas ficam preocupadas com títulos e, na realidade, não são esses títulos. Porque o reino de Deus, ele vem cortando, ele vem mostrando que não são. Precisamos entender. Mas isso é o tempo de Deus revelado pelo Espírito Santo. O que revela Atos 26:16 com relação a Paulo? Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aí, já até fizeram essa pergunta a mim, e talvez uns hão de perguntar, então Paulo é uma das testemunhas revelada lá no livro de Apocalipse 11? Não. Isso é um mistério. Por que Paulo não é uma das testemunhas lá do livro de Apocalipse 11? Paulo não era profeta. E o Apocalipse 11:10 deixa bem claro, revela que essas duas testemunhas que vão vir ainda são profetas. E Paulo não era profeta, até porque ele se intitulava apóstolo, e agora, por revelação confirmada pelo Espírito Santo, lhe foi tirado o título de apóstolo e passou a receber o título de ministro e testemunha. Então, é muito profundo. Cada dia que passa, a capacitação que o Espírito Santo nos dá. E precisamos realmente mudar, passar a entender mais o que é revelado no Evangelho, um novo mandamento, e lá no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele não foi mais revelado a um profeta, e sim a um discípulo, chamado João. Esse é o mistério. Então, é uma situação em que devemos nos apropriar dos evangelhos, o novo mandamento, considerado doutrina de Cristo, é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, justamente, está falando dos apóstolos mentirosos. Como é que nós vamos saber? Lendo, o Espírito Santo capacitando cada vez mais o nosso entendimento. Então, essa posição nós já temos. Então, o que revela lá no livro de Apocalipse 11:10 está falando que essas duas testemunhas são profetas, tá? Então, esse entendimento já está sendo ensinado para não confundir Paulo com uma das duas testemunhas, tá?
As duas testemunhas já estão reveladas, tá? Porque está escrito Moisés e Elias lá no monte da transfiguração viram Jesus, conversaram com ele. Eles virão? Virão. Vão ficar 3 anos e meio em Jerusalém, né, antes da vinda de Cristo. Terão que morrer após cumprir esses 3 anos e meio. Não vão esperar a vinda de Jesus, eles vão subir antes. E aí tem um mistério. Por quê? Porque Cristo não pode ser o terceiro da ressurreição. Por isso que os dois vão ter que morrer. Como fica a situação daqueles que não viram Jesus? Que é o nosso caso. Nós estamos após Cristo. Como é que fica a nossa situação? Sabemos que não podemos testemunhar o que não vimos. Lá em Hebreus 11:1, está revelado: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é o seguinte, qual é a nossa situação de hoje? Pela fé, porque não podemos ser testemunha daquilo que nós não vimos, então, pela fé, temos a certeza que Deus deu seu Filho para nos dar a salvação, a vida eterna. Esperamos, pela fé, a vinda dele, considerada a volta de Cristo, que é a última, é a única. Não vimos ele em carne, certo? Mas pela fé, cremos que, como revela o Evangelho de Marcos 16:16. Então veja bem, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, nós que não vimos o Filho de Deus em carne, não podemos nos considerar testemunha. E sim, pela fé, cremos que Jesus já veio, cumpriu seu ministério, fez os milagres. Agora, uma coisa que nós temos que estar bem atento. Jesus, ele quando começou o seu ministério, ele veio com uma nova doutrina, na qual ele deixa bem claro com relação à doutrina dos escribas e fariseus, que não devemos estar. Porque nessa situação de estarmos na doutrina dos escribas e fariseus, não dará condições a ninguém de entrar no reino dos céus. Assim revela Mateus 5:20. Então, cada dia que passa fica estreito. Fica estreito. Deus está no controle. Então, voltando em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É importante lembrar que esta forma de batismo agora é com o Espírito Santo. Então, assim nos ensina o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.